Fala, massa atleticana! Já é sexta-feira, semana mais agradável, né? O Galo ganhou, venceu o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. E nesse vídeo, vou trazer alguns detalhes, análise, um comentário breve sobre essa vitória do Atlético. Muita gente ficou esperando, ou ficou com aquele sentimento de que, poxa, poderia ser um pouco melhor esse placar aí, para ir para o Rio de Janeiro com uma vantagem maior. Não deu, o Galo vai para o Rio de Janeiro com uma pequena vantagem ali, mas ela é muito significativa porque ela também vai ditar a maneira como o Galo vai jogar. O Vasco não vai jogar sozinho no jogo de volta, como muita gente do lado de lá acredita, mas o Galo também vai fazer a sua parte para poder buscar essa classificação. O Galo está a um empate da final da Copa do Brasil e a gente vai poder conversar sobre isso rapidamente por aqui. Bem-vindo ao canal Casa do Galo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí. Aqui a gente tem informações exclusivas, lives, entrevistas, análises, pré-jogo, pós-jogo. Sempre que a gente poder publicar um vídeo novo por aqui, alguma live, você ativando as notificações, você recebe uma notificação aí no seu telefone. Então, se inscreva aí e participe aqui com a gente do canal Casa do Galo. Eu vou colocar aqui no vídeo alguns momentos dessa vitória do Galo sobre o time do Vasco, o Atlético que começou com uma mudança, né? O Gabriel Milito promoveu ali a entrada do Rubens na vaga que era do Bernat, lembrando que o Zaratio ainda está lesionado, e o Daverson não poderia atuar por ser um jogo de Copa do Brasil, devido ao regulamento. E por que eu estou falando do Daverson? Porque o Atlético poderia, por exemplo, assim como foi o segundo tempo contra o Fluminense, colocar um Daverson e o Hulk mais avançado e trabalhar com o Paulinho ali também. Na verdade, colocar o Daverson avançado, abrir um pouco mais o Hulk por um lado e o Paulinho por outro. Né, com a configuração diferente, e o Gabriel Milito ele coloca o Rubens na vaga ali que era do Bernat, só que diferente do que o que a gente esperava, né, que era o Arana de ala e o Rubens por dentro, o Gabriel Milito faz o contrário. Ele coloca ali o Guilherme Arana por dentro, fazendo meio que de um meia mesmo ali, ocupando ali a função do Bernat, por exemplo, e ele coloca o Rubens dando amplitude pelo corredor esquerdo. Então era o Rubens quem atacava por fora e foi assim a dobradinha do lado esquerdo do Galo. Com isso, o Gabriel Milito ele consegue, e vocês estão vendo aí no vídeo, alguns lances do Galo que levou perigo com Hulk e Paulinho mais próximos, jogando mais centralizados os dois, como fizeram bastante sucesso na temporada do ano passado, em 2023. Então, com o Rubens aberto pela esquerda e o Arana também mais por dentro ali, caindo um pouco mais para o lado esquerdo, a assistência do segundo gol. O primeiro gol foi do Arana, a assistência do segundo gol também foi dele, mas a gente vê que o Arana ia do centro para a esquerda e da esquerda para o centro. Com isso, ele liberou o Paulinho para que o Paulinho pudesse se aproximar mais do Hulk. Então a gente viu novamente o Galo fazer aquela jogada do Hulk, atacar o adversário de frente e o poder tabelar com o Paulinho. O Hulk prendeu um pouquinho essa bola para que o Paulinho fizesse o facão, fizesse uma infiltração, e foi assim que o Galo conseguiu aí encontrar alguns lances de perigo. Do lado direito, Gustavo Scarpa, mais uma vez, aberto pela direita, quase pisando na linha ali, dando amplitude, abrindo ao máximo a defesa do Vasco. E o Paulinho também caía pela direita, principalmente para poder ajudar na recomposição. Em alguns momentos do início do jogo, o Paulinho até trocou de posição com o Scarpa, para o Scarpa ir mais para o centro, para dar para oferecer ali uma opção de passe por dentro também. O Vasco até levou um certo nível de dificuldade para o Galo no início da partida, porque é diferente do Fluminense, que esperou o Atlético atrás, mas o Vasco pressiona a saída de bola do Atlético. O Vasco não espera o Atlético chegar no meio de campo, criando, construindo, criando ali. Então o Vasco ele não dá liberdade para os zagueiros do Atlético avançarem com tranquilidade até a linha do meio de campo. Né? O Vasco buscou, né, fazer essa pressão na saída de bola do Atlético e, ao mesmo tempo, fechar o máximo de linhas de passe ali no campo de defesa do Atlético. E aí o Galo teve muita dificuldade. Sofreu gol no começo do jogo, depois não conseguiu se impor logo em seguida. E o Atlético ele só foi melhorar no jogo. Ele só foi começar a agredir o Vasco e levar dificuldade ao Vasco. E aí é algo que o Vasco não conseguiu resolver na primeira etapa. E por isso, o Vasco sofreu os 2 gols, foi quando o Atlético começou
a adiantar, a esticar esse primeiro passe ou esse segundo passe na saída de bola. Então, em vez de sair curto, e a gente sabe que esse elenco do Galo tem esse recurso, o time do Atlético consegue fazer isso, o Atlético começou a buscar aquele passe mais esticado por trás dessa pressão do Vasco. Foi assim que o Hulk recebeu aquele passe de letra que ele já dá para o Paulinho no meio, que sai o primeiro gol, o golaço do Arana, e é assim que o Galo conseguiu machucar o Vasco com esse passe mais avançado ali, ou no Scarpa, ou buscando o Hulk, ou buscando o Rubens, né, com troca de corredor ali, da esquerda para a direita no Scarpa, da direita para a esquerda no Rubens. Foi assim que o Atlético começou a machucar o Vasco de verdade. E aí entra a parte da qualidade técnica. O Atlético tem mais qualidade técnica que o Vasco. Paulinho, Hulk, Arana, Scarpa. O Galo precisou de 10 minutinhos de bola no chão, de tranquilidade, de sair dessa marcação encaixada do Vasco. O Galo precisou de 10 minutinhos de brio para poder colocar esse Vasco na roda e fazer os 2 gols que precisava para poder virar o jogo. O que não se repetiu no segundo tempo. O Galo até teve oportunidades no segundo tempo. O Galo que baixou mais, foi empurrado para trás também. O Vasco agrediu um pouco mais, buscou mais o ataque no segundo tempo, mas não sujou a roupa do Everson. O Vasco não levou perigo ao gol do Everson. O Everson pouco trabalhou na partida. A defesa do Atlético bem postada nas bolas aéreas. O Verratti, atacante do Vasco, que é um excelente cabeceador, um dos melhores cabeceadores do país, não conseguiu levar perigo ao gol do Atlético em nenhum lance aéreo. A defesa do Atlético muito bem postada no segundo tempo, não conseguiu levar perigo ali. No contra-ataque, eu senti muita falta de velocidade. Posso até dizer que em alguns momentos eu senti que o time do Galo meio que pregou, assim, os jogadores cansados. E aí no segundo tempo o Vasco deu oportunidade, deu espaço. O Atlético teve espaço para poder contra-atacar e fazer um terceiro gol. O Atlético até criou alguma outra oportunidade de ir lá e fazer o terceiro gol. Mas, na minha opinião, faltou velocidade para essa transição ofensiva. Quando o Galo teve a oportunidade de ir para um mano a mano, 1 contra 1, chegar na linha de fundo e fazer esse gol, não caprichou. Faltou velocidade, faltou ultrapassagem do jogador prender a bola. Muitas vezes, quando o Hulk prendia a bola, olhava para a esquerda, não passava ninguém, olhava para a direita, não passava ninguém. Depois entra o Vargas, e quando o Vargas prendia essa bola num contra-ataque, temporizava ali, olhava para a direita, não passava ninguém, olhava para a esquerda, não passava ninguém. Quando chegava, quem chegava era o Scarpa pela direita, mesmo assim não tinha aquela ultrapassagem de pontas, de jogadores rápidos pelas beiradas. Se o Galo tivesse imprimido, tivesse jogadores disponíveis com essa característica, que na minha opinião é só o Alisson e o Palácios, se tivesse mais jogadores com essa característica, se tivesse imprimido mais velocidade nessa transição ofensiva no segundo tempo, com certeza, provavelmente, o Atlético teria feito o terceiro ou o 4º gol e iria para São Januário com uma vantagem ainda maior. O que importa é que o Galo venceu, o futebol é isso. O Atlético poderia simplesmente, por exemplo, também martelar o Vasco e empatar do jogo. Poderia ter empatado o jogo de 1-1. Quantos jogos o Atlético ficou em cima do adversário, criando inúmeras chances e não marcou o gol? Então o Atlético poderia ter sido melhor para o Vasco também e poderia ter sido melhor para o Galo também. Então, serve de alerta. O Galo, em alguns momentos nessa partida, oscilou. Não jogou mal, mas também não foi aquela partida incrível que foi como o Fluminense. Então, existe margem para melhoria. E esse time, na minha opinião, é muito capaz, sim, de ir para São Januário e fazer um bom jogo, de não ficar só atrás esperando o Vasco. Eu acho que isso seria um erro da parte do Atlético, um erro da parte de Gabriel Milito, porque a defesa do Vasco, o sistema defensivo do Vasco é muito problemático. O Vasco tem muita dificuldade, muito problema para se defender. Então não vale a pena chegar em São Januário, dar a bola para o Vasco, como fizemos contra o São Paulo, e vendo o que acontece, porque o Vasco vai chuveirar a bola na área para o Verratti, e o Verratti é um excelente cabeceador. Quem fica martelando uma hora acha um pênalti, uma falha na defesa do Galo, pode ir lá, o Vasco vai lá e faz 1-0, leva o jogo para os pênaltis. Então, o Vasco não é um bicho-papão para ficar esperando, jogando por uma bola. O Atlético pode ir para São Januário para jogar futebol. O Galo pode ir para São Januário para jogar bola. Não precisa se expor o tempo inteiro, não precisa de ser um kamikaze ali da vida, como os torcedores gostam de dizer. Não precisa todo mundo subir, mas não precisa também ficar esperando o adversário o jogo inteiro jogando por uma bola, porque o Vasco não tem esse time todo para o Galo se portar assim.
O Atlético pode ir para lá para poder jogar futebol, porque quando a bola chegar no ataque, Arana, Paulinho, Hulk, Gustavo Scarpa, o Atlético tem jogadores mais refinados e mais qualificados para poder marcar os gols e aí, ao decorrer da partida, ir minando a confiança do Vasco para nesse jogo da Copa do Brasil. Acho que aí vai estar o segredo para essa classificação para a final. Hoje a ideia era um vídeo curto, uma breve análise, um breve comentário e uma projeção também para o jogo da volta. Vale lembrar que aí tem jogo de Campeonato Brasileiro nesse intervalo, então o ideal é que a gente chegue bem nessa partida. Agradecer pela audiência de vocês. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva no canal e dá essa moral pra gente. Um abraço.